Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos dessa terça-feira, terçou aqui no canal. Separei 4 jogos que eu encontrei algum valor pra gente operar, vou trazer aí vários cenários pra vocês utilizarem nesses 4 jogos, tanto pra bilhete personalizado quanto operação simples, fechou? Se vocês gostarem dos meus palpites, só fortalece naquele like e se inscreva no canal se não for inscrito. Sem enrolação, bora lá, pode rodar a vinheta que a gente vai analisar agora os jogos dessa terça-feira. Bom, minha tropa, antes da gente analisar, vocês sabem que eu sempre trago os resultados que a gente teve nos dias anteriores. Hoje é o dia do domingão. Como é que foi o nosso domingão? Foi uma trocação em alguns jogos, mas a maioria das operações simples que eu indiquei pra vocês, a maioria bateu. Inclusive, a gente pegou uma cotação de 3,50 no empate entre o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Já vou mostrar esse cenário pra vocês. Mas antes, vamos começar aqui pela Europa. Como é que foi o nosso resultado? Arsenal e Wolverhampton, a gente foi para 3 cenários. A única operação que deu head foi a operação simples. A gente foi para menos 11 escanteios, teve 12. Fomos para casa, vence, foi 5-0. A gente foi para menos 13 cantos num bilhete personalizado, foi 12 escanteios, aqui bateu. E a gente foi para menos 6 cartões, não teve nenhum. Já que no jogo do Brentford e do Manchester City, a gente tomou head na operação simples e no mais de 1.5 gols. No finalzinho, o Brentford fez 1-0. A gente foi para ambas marcam, ambos não marcaram, o Manchester City não marcou. Fomos aí para menos 13 escanteios, teve 7, e fomos para menos 6 cartões, teve 4 cartões aqui nesse jogo. No jogo do Manchester United com o Fulham, os 4 cenários bateram, tanto operação simples quanto para bilhete personalizado, a gente pegou nos 4 cenários, fechou? Outro jogo que a gente gabaritou também foi o Atlético de Madrid com o Real Sociedade. Os 4 cenários aqui, tanto para operação simples quanto bilhete personalizado, os 4 cenários bateram. Resultado bem bacana aqui nesse jogo da La Liga. O outro jogo da La Liga era entre Barcelona e Mallorca. A gente foi para mais de 1.5 gols, foi 3-0. Fomos para menos 13 cantos, teve 17. E a gente foi para menos 7 cartões, teve apenas 2. Então o único head aqui no jogo do Barcelona foi em escanteios. Jogo da Juventus foi um dos piores jogos aí que a gente analisou nesse domingão. A gente foi caso ou empate a favor da Juventus, porque tinha um valor. A Juventus precisava do resultado. No final perdeu aí para o Milan por apenas 1-0. A gente foi casa vence também numa operação simples, tomamos esse head, mais de 6 escanteios teve 9, aqui bateu, e a gente foi para mais de 3 cartões, teve exatamente 3. Outro head que a gente tomou na linha exata. Jogo do Corinthians aqui, agora começando Série A, tá? Campeonato Brasileiro. Corinthians e Fluminense. A gente só tomou um head no Fluminense marcar. Eu imaginava que o Fluminense fosse fazer algum gol, no final tomou 2-0 aí do Corinthians. A gente foi numa operação simples para mais de 9 cantos. Nesse jogo teve 13, com uma cotação 1.66, a gente pegou para mais de 9, bateu. Bilhete personalizado, mais de 6 cantos teve 13 e mais de 3 cartões teve 5, bateu também. Jogo do Inter com o Bahia, meu Internacional venceu, glória a Deus aí. O único head que a gente tomou nesse jogo foi para mais de 3 cartões, teve exatamente 3. Mas a gente pegou uma operação simples para menos de 2.5 gols, com uma odd de 1,75, resultado bem bacana aqui nessa operação simples. O jogo da cotação alta que a gente pegou a odzinha bacana de 3,50 para o empate foi 1-1, no final empatou o Atlético Mineiro com o Palmeiras. A gente foi para menos de 4 gols, também deu green. A gente foi para mais de 6 escanteios, teve exatamente 6, foi o único head que a gente tomou nesse jogo. E a gente foi para mais de 3 cartões, teve 6 cartões. E para finalizar aqui nosso domingão, o jogo do Botafogo, os 4 cenários bateram. Tanto operação simples, que foi a vitória seca aí ao Botafogo, odd 1,67, o Botafogo venceu por 2-0. A gente também foi num bilhete personalizado para o empate, anula a favor do Botafogo, bateu. Mais de 6 escanteios, teve 7 e ambos levam cartão, ambos levaram cartão. Beleza? Já falei demais, bora lá agora analisar os jogos dessa terça-feira. Bom, minha tropa, vamos começar pela Superliga da Turquia, rodada 36, faltam 3 rodadas para acabar aí a Liga da Turquia. O Alanyaspor enfrenta o Kasimpasa, odd 2,15 a favor do mandante, contra uma odd 2,90 a favor do visitante. O Kasimpasa e o Alanyaspor, pessoal, eles estão colados na classificação, estão meio que no meio da tabela mais para baixo, se a gente até dar uma olhada aqui, ó. São duas equipes fortes, até assim que fazem até bastante gols, ó. O Alanyaspor está em 10º, 34 jogos, venceu 11, empatou 8 e perdeu 15, 52 gols marcados em 34 jogos e sofreu 62. Já o Kasimpasa em 11º, 33 jogos, venceu 11, empatou 7 e perdeu 15, 40 gols marcados em 33 jogos e sofreu 52. Tá aqui com 40 pontos e o Alanyaspor 41. Se vencer vai a 44 e se o Kasimpasa vencer vai a 43.
Jogo bem direto, né, tropa? Mais duas equipes ali que produziram mais de um gol por jogo. Aqui eu vejo um jogo interessante, porém os últimos confrontos diretos foram poucos gols. Até o menos de 4,5 talvez eu faria. Se a gente der uma olhada aqui no cabeça a cabeça, o Alanyaspor em casa. Ó, a maioria dos jogos dos últimos 5, a maioria deu mais de 2,5 e também deu menos de 4,5. Vem de 3 derrotas, 2 vitórias. 4 de 5 deu menos de 4,5. E 4 de 5 deu mais de 2,5 gols. Já o Kasimpasa fora é um time que segura bem as pontas, sofre menos gols. Ó, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. É uma equipe que sofreu poucos gols aqui nos últimos 5 jogos fora. Por esse aspecto eu operaria, eu acho que para menos de 4,5. Porque o Kasimpasa vai jogar fora de casa. E dos últimos 5 jogos aqui que a gente pode ver, apenas um jogo passou de 4,5 gols. Então para mim aqui faz sentido um menos de 4,5. Tá? Um menos de 4,5 para mim faz sentido. Se a gente der uma olhada aqui na odd, um menos de 4,5, 1,25. É o que eu faria aqui para bilhete personalizado para vocês. Já no cenário de escanteios, o que a gente vai fazer? O Alanyaspor tem uma média de 4,1 escanteios e o Kasimpasa 3,1. Eu vou operar para bilhete personalizado menos 13. Quem quiser pegar uma cotação interessante para operação simples, vai para menos 11 escanteios com uma cotação 1,53. Para acontecer menos de 11, pode dar até 10 escanteios e a odd está 1,53 para quem quiser fazer operação simples aqui nesse jogo, fechou? Era isso aqui. Continuando essa Superliga aqui da Turquia, tropa, tem também o jogo do Ankaragusu versus o Galatasaray. Galatasaray é o primeiro colocado, é um time muito forte, é o melhor time aí da Superliga da Turquia atualmente. A cotação 1,50 contra o odd 5,25 ao mandante, que é o Ankaragusu. O Galatasaray tá bem melhor colocado, o Ankaragusu já tá mais lá embaixo. Se a gente der uma olhada, ó, o Galatasaray vem em primeiro, 33 jogos, venceu 25 jogos, empatou 4 e perdeu 4. 73 gols marcados em 33 jogos, é uma média bem alta de gols marcados e sofreu menos de um gol por jogo, sofreu 26. Tá aqui disputando confronto direto com o Fenerbahçe tá aqui com 74, se vencer vai a 77, se o Galatasaray vencer vai a 82. Então é interessante que o Galatasaray suba mais um pouquinho e vença para dar uma distanciada aí do segundo colocado. Já o Ankaragusu, se a gente der uma olhada, está em 12º, 33 jogos, venceu 11, empatou 6 e perdeu 16, fez 40 gols em 33 jogos e sofreu 47. Vai pegar o Galatasaray, que sofreu poucos gols ali, como a gente viu, sofreu 26 em 33. Para mim é jogo aí para talvez uma vitória seca ao Galatasaray, pela média de gols marcados, ó, vem de 3 vitórias e 2 derrotas, interessante. E o Ankaragusu vem aqui de 3 vitórias e 2 empates. É interessante aqui o cenário aí talvez de mais de 2,5. Dos últimos 5 jogos aqui do Ankaragusu em casa, marcou na maioria. Em 4 de 5 marcou. E vai pegar o primeiro colocado que está disputando o título. Fora que o Galatasaray, ó, mais de 2,5 na maioria dos jogos. Nos últimos 4 de 5 deu mais de 2,5. Então vamos ver aqui o cenário. Mais de 2,5, bilhete personalizado eu faria. Ó, de 1,44, tá interessante aqui no meu ponto de vista. E quem quiser pegar a vitória seca aí é o Galatasaray. Galatasaray vence com uma cotação 1,50. Dá para fazer uma operação simples aí na vitória do Galatasaray, fechou? No cenário de cantos, o Ankaragusu tem uma média de 6 escanteios e o Galatasaray 5 cantos. Eu operaria aqui para mais de 6 escanteios. É um jogo importante, a gente vai para mais de 6. Cenário de cartões eu não estou trazendo para vocês porque não vai abrir na Bet365 aqui nessa competição. Fechou? Nosso próximo jogo muito importante aí da Superliga também, o Fenerbahçe enfrenta o Antalyaspor. Ó, de 1,40 ao mandante, vai jogar em casa, como a gente viu, é o segundo colocado, está disputando título diretamente ali com o Galatasaray, contra aí o Antalyaspor, que está com uma cotação 7, é um time que já está mais lá abaixo. Esse jogo às 14 horas, se a gente conferir, ó, Fenerbahçe, 33 jogos, venceu 23, marcou 82 gols, é um time mais ofensivo que o Galatasaray, e sofreu 39, sofreu também mais gols, bem mais gols, sofreu mais de um gol por jogo. Já o Antalyaspor tá em 13º, 33 jogos, venceu 10, empatou 8 e perdeu 15, 43 gols marcados em 33 e sofreu 51. Jogo para mim para gols, talvez mais de 2,5 também. O Fenerbahçe em casa, ó, dos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1, todos eles deu mais de 2,5. É um time muito ofensivo, é um time que faz bastante gols. Eu vou pegar provavelmente aquela vitória seca, o desempenho do Fenerbahçe em casa é muito forte. E o Antalyaspor fora é um time que empata bastante. 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A maioria dos jogos não deu mais de 2,5.
Apenas um foi 3-3, mas a maioria deu menos de 2.5. O que eu computaria para vocês, tropa? Eu faria aí, provavelmente o Antalyaspor vai marcar, porque nos últimos 5 jogos fora de casa marcou em 4 de 5 fora. Pode ser que eles marquem aí, e eu acredito que o Fenerbahçe faça mais de 2 gols. Por esse cenário de relevância do jogo também, eu vou para mais de 2,5. Tá? O mais de 2,5 eu faria também aí, com uma cotação 1.57. Vamos ver o mais de 1,5. 1.17, quem quiser fazer com bilhete personalizado. Mas eu vou computar para vocês aí com uma cotação 1.57, o mais de 2.5. Isso aqui para operação simples, fechou? E para quem quiser pegar o bilhete personalizado, vai na vitória seca. Para mim tá bacana com essa odd 1,40 aí para a vitória do Fenerbahçe, jogando em casa, tá disputando o título diretamente, então para mim vale a pena aí pegar essa vitória seca a favor do Fenerbahçe com uma cotação 1,40. No cenário de escanteios, o Fenerbahçe tem uma média de 7,1 escanteios, já é uma média mais alta. E o Antalyaspor tem uma média de 3,7. Eu vou operar para mais de 6 escanteios. E tropa, para finalizar aqui nossa rodada dessa terça-feira, rodada magra, tirei leite de pedra aqui para vocês. Superliga da Dinamarca, disputa do título, rodada 31. Esse jogo é entre Renders, que joga em casa, contra o Aarhus, que joga fora. Odd 3,60 ao mandante contra uma odd 2 ao visitante. O visitante é uma equipe forte, tá, pessoal? Essa equipe aqui do Aarhus é uma equipe forte. Se a gente der uma olhada no desempenho, ó. Vem de 3 vitórias e 2 derrotas, interessante esse time aqui, segurou muito bem as pontas fora de casa. Dos últimos 5, apenas um passou de 2.5 gols, é um time que sofre poucos gols e marcou na maioria fora de casa, marcou nos últimos 4 de 5, então o Renders aí vai ter um trabalho. Em casa vem de 3 vitórias, um empate e uma vitória. Poucos gols aqui também, ó, poucos gols aqui também. Talvez eu faria mais de 1,5, porque deu mais de 1.5 gols na maioria, tanto do mandante quanto do visitante. Mas eu também me arriscaria dependendo da cotação por menos de 3,5 ou menos de 4,5. Ainda mais que é um jogo muito importante para as duas equipes. Tem essa questão que a gente tem que levar em consideração. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, o Renders vem aqui ó, em quinto, 30 jogos, venceu 10, empatou 10 e perdeu 10, bem equilibrado. 38 gols marcados em 30 jogos e sofreu 43. Já a equipe do Aarhus vem em quarto colocado, 30 jogos, venceu 13, empatou 8 e perdeu 9. 36 gols marcados em 30 jogos e sofreu 27. A equipe do Aarhus sofreu menos gols, sofreu menos de 1 gol por jogo. Ambas as equipes têm uma média acima de 1 gol por jogo. Mais de 1,5 eu me arriscaria, eu acho, pessoal, porque a equipe mais forte vai jogar fora de casa, vai ter que abrir aí para buscar o resultado. Então acredito que marque, como a gente olhou ali nos últimos 4 jogos dessa equipe fora, marcou fora de casa, é um cenário que nos atrai. E o Renders em casa sofreu gol nos últimos 4 de 5 dos visitantes e marcou nos últimos 4 de 5. Eu vou para mais de 1,5 aqui. Eu prefiro me arriscar no mais de 1,5, tá? O mais de 1,5 aí com uma cotação 1.29. Para bilhete personalizado é o que eu faria, esse mais de 1.5 gols. No cenário de operação simples, talvez eu me arriscaria com uma stake reduzida para ambas marcam. O Renders jogando em casa, o Aarhus é a equipe mais forte, vai jogar fora, então ambas marcam aqui, pode ser que tenha algum valor. A cotação 1.75 eu acho interessante para quem quiser fazer aí um ambas marcam nesse jogo. Para operação simples é o que eu vou computar para vocês, fechou? No cenário de escanteios, o Renders tem uma média de 6 escanteios e o Aarhus tem uma média de 4,2. Eu vou operar para mais de 6 escanteios nesse jogo aqui também. Fechou, tropa? É o que eu computaria para vocês aqui nessa rodada da terça-feira, grade fraca, tirei leite de pedra, mas é o que tem pra gente operar nessa terça. No bilhete pronto, tropa, como que a gente vai? Fenerbahçe vence e menos de 13 escanteios no jogo do Casa em Pasa, forma um bilhete com odd em 65. É uma odd interessante pra gente operar nessa terça-feira. Muita cautela, tá, tropa? Reduzam a stake de vocês. Eu vou colocar no máximo 2% do meu capital nesse bilhete pronto. Vou reduzir a minha stake, agora que a gente tá analisando competições secundárias, até as competições normais voltarem novamente, as principais. Aí a gente volta com uma stake normal aí de no máximo 3% do capital por bilhete pronto. É a indicação do bruxo para vocês, fechou? Por enquanto vocês coloquem aí no máximo 2% do capital por bilhete pronto. Vamos dar uma reduzida, beleza, tropa? Se vocês gostaram e curtiram os meus palpites, só fortalece aí no like e se inscreva no canal se não for inscrito. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!